Bom, eu quero dizer para você que você não está mais sozinho. Você crê nisso, não? Você não está mais sozinho porque você tem primeiro o Senhor, e você não está mais sozinho porque você tem a família de Deus. E enquanto nós estávamos agora cantando esta música, o Espírito Santo me lembrou disto. Muitas pessoas, mesmo nos dias de hoje, e por causa de muitas pregações erradas, ensinos distorcidos, muitas pessoas, presta atenção no que eu vou dizer, querem viver uma vida cristã baseado na antiga aliança, no Antigo Testamento. Deixa eu dizer para você, não é possível viver mais na antiga aliança. As pessoas ficam com muitas dúvidas, parece que Deus na Bíblia mudou. Deixa eu dizer, Jesus falou, nenhuma palavra do Antigo Testamento vai cair por terra, e eu não vim aqui, disse Jesus, para anular o Antigo Testamento, eu vim para cumprir. Mas você tem que lembrar que o Antigo Testamento, como diz a carta de Hebreus, ele é uma figura, ele é uma sombra, ele é uma imagem do que é a realidade. O Antigo Testamento foi escrito por homens inspirados por Deus, é verdade, mas a perspectiva deles, daqueles homens, à medida que eles conheciam de Deus, era limitada, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Quando você lê o Novo Testamento, você vê claramente a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus, você percebe? E quando você lê o Antigo Testamento, isso não está tão claro. Por quê? Porque o Antigo Testamento é como uma imagem em baixa resolução, uma fotografia borrada. Não é que lá não é a verdade, não é que a gente desmerece, mas João diz assim: ninguém jamais conheceu, ouviu a Deus, mas o Filho de Deus que estava lá com ele desde o princípio, foi ele quem revelou o Pai para nós. Amém? Está claro isto? Então, se você quiser ter a revelação do que significa o Antigo Testamento, é preciso conhecer o Novo, porque só Jesus, presta atenção, só Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que é capaz de revelar quem é o Pai. Jesus veio para revelar quem é o Pai, e consequentemente quem nós somos. Quando Jesus vem, o seu trabalho é: eu vim falar as palavras do meu Pai, eu vim aqui para dizer a vocês quem Ele é. Então Jesus começa a explicar todas estas coisas, e uma das coisas, como nós falamos semana passada, que Jesus explica claramente é o pecado. Enquanto a lei tem 613 mandamentos, e as pessoas ficam perguntando, mas o que é a lei? Que mandamento que eu não posso obedecer? Poxa, é um negócio terrível, né? O pecado é a violação da lei divina, em pensamento, em ação. Eu falei isso semana passada, só estou lembrando aqui, e quando espremeram Jesus para dizer, mas qual mandamento é mais importante? Veja, tem ali os escribas, os homens que conhecem todas as escrituras memorizadas, os mestres da lei, e eles não entendem a lei, porque é necessário revelação, percebe? É necessário alguém que conhece pessoalmente esse Deus. Então Jesus diz assim, é simples, você quer cumprir tudo o que está nessa lei? É simples, vou simplificar para você. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, é o primeiro e grande mandamento, e o segundo igualmente importante, porque o segundo depende do primeiro, ame o próximo como a si mesmo. Em outras palavras, você não pode amar o próximo nem a si mesmo se você não ama a Deus. E hoje em dia, presta atenção, nós temos uma geração de pessoas que não se ama, não gosta de si mesmo, não gosta de quem é, não sabe que identidade possui, e essas pessoas causam dores a si mesmos e a outros, percebe? Este é o pecado. O pecado é isto, é não amar a Deus e não amar ao próximo como Ele nos ama. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Jesus está dizendo, vocês entendem por que foi escrito? Foi escrito por causa disto. Então,
Por isso Jesus diz aos seus discípulos, quando Ele está encerrando o seu ministério aqui, Ele diz: eu lhes dou agora um novo mandamento, amem uns aos outros como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Jesus está trazendo a grande revelação de Deus, é que Deus amou o mundo de tal maneira, e que agora nós vamos ganhar a capacidade de também amar as pessoas e perdoá-las. Percebe, gente, o poder que a gente recebe numa nova vida em Cristo é muito grande. Mas enquanto as pessoas procurarem este poder para elas serem alguma coisa, para elas serem importantes, para elas serem cheias de dons, para elas curarem muitas pessoas, este não é o propósito, isto é apenas a consequência da operação de Deus. O grande milagre é Cristo em nós, a esperança da glória. O mistério, diz Paulo, que esteve oculto das gerações, não é o mistério de você fazer milagre, de você dar palavra profética para as pessoas. O mistério que esteve oculto é Cristo vivendo em nós. E você não está mais sozinho, você pode conversar o tempo todo com Ele. Amém? Está claro isso ou não? Por isso, João também diz: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, nele não está a verdade. Pois, como é que vamos amar, se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Por isso é que algumas pessoas lá, disse Jesus, alguns vão me dizer naquele dia: mestre, em teu nome nós expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos pessoas. E Jesus vai dizer: para trás de mim vocês, não conheço vocês, nunca vos conheci. Nós não temos relacionamento, nós não temos intimidade, vocês fizeram tudo isto aí em nome de vocês mesmos, mas eu não conheço vocês. E as pessoas que eles abençoaram, elas podem até ir para a eternidade, lógico, mas estes que fizeram por si mesmos, não entrarão, porque quem entra no reino dos céus, disse Jesus, estou citando Mateus 7, versículo 23, quem entra no reino de Deus é quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do meu Pai é que você ame as pessoas, que você perdoe o seu próximo, que você transmita o que você recebeu. Amém, irmãos? Então é muito complicado. Nós teoricamente não deveríamos ter problemas na família de Deus. E quando nós temos que pensar alguma coisa está errado. Em vez de olhar para o outro, temos que olhar para nós mesmos. Então Jesus falou, não se trata de 613 mandamentos, são 2, é amar a Deus e ao próximo, que na verdade são um, é um só. Na medida que você é amado por Deus, você ama naturalmente. Quando você ama o seu próximo de verdade, é porque o amor de Deus está em você, percebe? Então, juntando tudo, nós lembramos disto. Quando Deus está tratando de pecado, Jesus vem e fala: eu vou mostrar para vocês o grande problema da natureza humana. O grande problema é que vocês não amam, vocês são egoístas. E ele falava isso para os fariseus: vocês têm um coração duro, vocês querem controlar as pessoas. O pecado é não amar o próximo como Jesus me ama, seja em pensamento e ação, é questão de relacionamento. Você já percebeu quem tinha problema com Jesus? Quem tinha problema com Jesus, gente? Eram as prostitutas? Não elas não? Os doentes? Os ladrões? Hein? Os estrangeiros? Quem é que tinha problema com Jesus? Os que queriam ter o controle, os que queriam ter o domínio sobre as pessoas. Então o Império Romano tem problemas com Jesus, Herodes tem problemas com Jesus, e os líderes judeus religiosos têm problemas com Jesus. Os ricos que se acham poderosos também têm problemas com Jesus. É difícil porque... Os que se acham justos aos próprios olhos têm problemas com Jesus. Aqueles que se acham bons o suficiente, porque afinal eu faço tudo certo. Todos esses têm problemas com Jesus. Já reparou não? Já leu isso no Novo Testamento? E você acha que em 2021 é diferente? Não. É a mesma coisa.
Tem gente hoje usando a Bíblia como está para controlar as pessoas, manipular o povo, dizer o que Deus não disse para tirar vantagem própria. É a mesma coisa. Amém, irmão? Vocês estão aí, não? Quando você começa a ler as Escrituras e ter a revelação de quem o Pai é, de quem Jesus é, você começa a perceber quem tem problema com Jesus. Então nós chegamos à seguinte conclusão: as feridas são provocadas pelo pecado. Feridas nos relacionamentos, aquilo que nos machuca realmente, o que separa as pessoas é provocado pelo pecado. Agora que a gente entende o que é pecado, percebe? O pecado é essa desconexão, esse não amar. O pecado é a falta de amor entre as pessoas. Eu quero garantir o meu, o resto que se dane. Isso chama-se pecado. Quando alguém age assim na sua família, você sente dor. Se você agir assim com a sua esposa ou com o seu marido, causa problema. Quantos pais estão preocupados? Quantos pais cristãos corrigem os filhos? Sabe por quê? Para você vai me envergonhar. O que vão pensar de mim na igreja? E eles corrigem os filhos. E os filhos vão dizer: quer saber de uma coisa? Igreja é algo que eu não quero para a minha vida. Isto é pecado. Está claro isso, irmãos? Então fica mais simples, não precisa de uma lista. Você não precisa de uma lista do que é ou o que não é. Porque senão tem igreja que pecado pode. Naquela igreja não pode tomar cerveja, nessa pode. Então o pecado está regionalizado por igreja. Oh, irmãos, pecado é aquilo que coloca um contra o outro. Quando você fala uma coisa para uma pessoa que leva ela a pensar mal do outro, duvidar do outro, isso é um grave pecado, grave dos mais graves, porque Deus abomina aquele que semeia divisão entre os irmãos. Provérbios capítulo 6, Deus abomina. Aí a gente, para ficar melhor na fita, eu para ficar melhor na fita aqui, que eu tinha um problema com o Newton semana passada, que eu falei aqui, né? Aí eu jogo aqui para o Raoni e falo uma história assim, né? Pela metade, levo ele a pensar mal do outro. Gente, isso para Deus é inadmissível. Aí todas as bênçãos ficam retidas, aí nada muda na nossa vida e não sabemos porquê, e nós falamos: ai Deus. O pecado é aquilo que faz um achar que é melhor que o outro, que é mais merecedor que o outro, que é mais digno que o outro. O pecado é aquilo que faz um usar o outro para conseguir o que deseja. Está claro que é isso, gente? Mais simples. Então agora você entende por que traição é pecado, fornicação é pecado, adultério é pecado. Você entende agora porque roubar é pecado, está claro ou não? Ora, então, esse é o problema da natureza humana, tão egoísta. Ela vive pecando, porque vive tentando se preservar, vive tentando cuidar de si mesmo. Eu quero o meu primeiro e o resto que se lixe. E se surgir uma maneira de ganhar vantagem, vamos ganhar. Veja o Brasil com os escândalos que tem desde o começo da pandemia. Em quantos lugares, estados brasileiros e tudo. Gente, os caras burlando a lei, corrupção, para vender equipamento que não presta, não é verdade? Para superfaturar medicamentos no meio, e as pessoas morrendo. Deus olha e fala: eu abomino isto. Por causa que este mundo vive no pecado, ser ferido então é inevitável. Mas a gente ferir de volta é uma escolha. Ou então uma reação. E uma reação nada mais é que uma escolha automática. Você, fere. E quando você tem uma reação automática, como nós falamos semana passada, você tem que considerar por que isso está acontecendo. Não seria normal nós, como cristãos, como gente que conhece a Deus, ferir automaticamente. Por isso também falamos, ser ferido é inevitável, mas
Ficar magoado é uma escolha. Por que ficar magoado é uma escolha para um cristão? Porque ele tem o poder de perdoar. Ele poderia obedecer ao mandamento, uma vez que ele foi totalmente perdoado, ele poderia perdoar. Mas se eu resolvo perdoar, que nem falei semana passada, se eu resolvo perdoar aqui o Newton, e eu perco alguma coisa que eu queria ter controle sobre ele. Eu queria sempre dizer para ele o quanto ele me machucou, o quanto ele me fez infeliz, o quanto ele me prejudicou. Eu queria ficar lembrando ele toda hora do quanto ele fez mal para mim. Só que quando eu perdoo, eu não posso mais fazer isso. Não é verdade? Se eu perdoo. Mas o pecado faz a gente querer não abrir mão do controle. O pecado é isso, você tem que ficar no controle. Mas perdoar é abrir mão do controle, é dizer, quer saber de uma coisa? Está tudo perdoado. Deus que cuide dessa situação. E quando você fica magoado, insiste em ficar magoado, e deixa eu falar para você uma coisa, hein? Pode ser uma coisinha desse tamaninho, pode ser pequenininho, mas você fica ali, remoendo, aquilo vai crescendo, aquilo vai se aprofundando no coração, vai endurecendo, e você vai amargurando. E a amargura é terrível. A amargura é terrível. Escolher ficar magoado, portanto, é não perdoar. E não perdoar é pecado. Você já parou para pensar por que não perdoar é um pecado? Está ficando mais claro para você? Você sabe quem mais sofre quando você não perdoa? Quem mais sofre é você mesmo que não perdoa. Quando eu não perdoo, eu sou aquele que mais sofre. Então, por que não perdoar é um pecado? Porque impede a reconciliação, a restauração, impede o agir de Deus. Deixa eu dizer, a gente vai falar de feridas, mas eu tenho visto pessoas esticando as suas feridas. Tem gente que tem ferida de estimação, sabia? Tem uma ferida de estimação, mas não abre mão, não larga, mas de jeito nenhum. Carrega para todo quanto é lado. É assim que ele conhece uma pessoa nova, o que ele faz? Olha que vida miserável que eu tenho. Um filho de Deus falando isso, ele está dizendo que Deus não é bom, não é verdade? Não. Mas Deus está dizendo, quando você não perdoa, você impede o meu agir. Impede de tal maneira que nem você é curado e nem as pessoas são abençoadas. Porque um cara que fica retendo, imagina ainda sendo cristão, fica retendo o perdão, ele em vez de disseminar o amor, está disseminando a dor. Nós somos totalmente perdoados pelo Pai. Jesus nos deu o poder de perdoar ao nos libertar totalmente do pecado, nos deu o mandamento de perdoar. Para amar o próximo, nós também precisamos perdoar, porque eu não tenho como amar uma pessoa se eu não perdoar. Não, Deus mandou perdoar, eu perdoo, mas amar não dá, então não perdoou, porque o amor é de Deus, e aquele que ama, conhece a Deus. E o amar não significa que você concorda com os erros da pessoa. Existe uma filosofia tosca, uma filosofia menos do que boteco, de que se você não faz uma coisa, então você é outra, uma coisa ridícula. Quer dizer então que você perdoa a pessoa, você concorda com todos os erros dela? Não! Mas quando você perdoa uma pessoa e ela começa a sentir o amor de Deus através de você, agora é a vez dela de ser tocada por Deus, amém? Não, quando ele mudar eu perdoo. E aí um está esperando o outro mudar e os dois estão indo para as trevas, cada vez pior. Então, gente, olha o texto de Colossenses 3:13.
Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem uns aos outros. Perdoem quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. E Jesus nos perdoa de que maneira? 10%, 20%, 8 em cada 10 pecados? Não, Ele perdoou a gente totalmente. Então, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós. Ou seja, eu tenho que perdoar na mesma medida que eu fui perdoado, sem restrição. Mas eu não consigo fazer isso. Não, sem o Espírito Santo não. Se você continuar vivendo de uma maneira humana, carnal, você continua querendo vingança, compensação, que todo mundo saiba. E assim, você quer que todo mundo saiba que é errado com você. Então você conta a história da sua dor para todo mundo, para ver quanto o outro foi ruim. Mas quem na verdade está escravo é você, que está contando para todo mundo. Enquanto eu conto para todo mundo a minha dor, eu estou celebrando a dor, a separação, a destruição. Eu quero vingança, eu quero compensação. Não se trata de amor. Acima de tudo, revista-se do amor. Olha o conselho logo a seguir: que une todos nós em perfeita harmonia. Porque o perdão e amor, praticamente é a mesma coisa. Agora eu quero falar com vocês sobre esse texto aqui, do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que a maioria de nós aprendeu, inclusive no catolicismo. Porém, se você for ler o Pai Nosso na Bíblia mesmo, ele tem a seguinte coisa, não é? Começa, Pai Nosso que estás nos céus, tudo legal. Vamos chegando para o fim e diz assim: perdoa as nossas dívidas, os nossos débitos, aquilo que nós devemos a outra pessoa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando eu falho com Raoni, eu estou em débito com ele. Quando eu falho com Deus, estou em débito com Deus. Jesus conta uma história em Mateus 18, que um rei tinha alguns caras que deviam dinheiro para ele. Apareceu um cara que devia 10 mil talentos, não sei quantos bilhões de dólares. Ele foi lá, pediu, me perdoa, me perdoa. Mateus 18, e aí ele perdoou a dívida. E esse cara perdoado, ele sai da presença do rei, encontra um amigo dele que devia, tipo assim, 3 salários mínimos, 3 mil reais. E fala: você precisa me pagar. Ele falou: tem misericórdia, eu vou te pagar. Não quero saber, mandou pôr na cadeia. E aí os outros viram e falaram: Senhor, sabe aquele cara que o Senhor perdoou milhões e milhões de dólares? Então, ele não perdoou 3 pau do amigo ali. Mandou botar na cadeia. Falou: mesmo? Chama ele e fala: rapaz, não te perdoei aquela dívida toda? Você não devia também ter compaixão e perdoar o seu próximo? Então, assim como você agiu com ele, eu vou agir com você. Enquanto você mantiver na cadeia aquele cara, você vai ficar na cadeia também. Prenda, só vai sair quando você me pagar tudo. Esse é o texto de Mateus 18 que eu citei, a explicação desse aqui, ó. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podíamos dizer isso também na oração do Pai Nosso. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o Senhor que governa. Os teus mandamentos são justos. E Jesus acrescenta logo a seguir. Jesus acrescenta uma explicação sobre o que significa perdoar aqueles que nos devem, assim como nós fomos perdoados. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Jesus deixa claro que ele está falando de relacionamentos na oração do Pai Nosso, está certo ou não? Não meramente de dinheiro. O que ele está dizendo? Quando você escolhe não perdoar alguém, você põe essa pessoa ali na prisão para... Deus fala: vou fazer a mesma coisa com você. Ou em outras palavras, como é que eu posso estender o meu perdão a você? Como é que você pode desfrutar de todas as minhas bênçãos, se você não faz como eu fiz com você? Porque o mandamento é este: amar aos outros como Deus amou você. Deus amou você perdoando tudo. Ele está dizendo: agora no próximo você perdoa tudo também. Mas é difícil. Falou: sim, mas custou-me a vida do meu filho para te perdoar. Não foi fácil. Mas você tem o Espírito Santo, você pode perdoar. Estão acompanhando, irmãos? Está claro isto? Percebe como funciona esse princípio? Mas parece que a gente esquece.
Então, o que esse texto está dizendo é: nós escolhemos a nossa situação. Nós, sendo filhos de Deus, livres para perdoar, nós retemos, nós controlamos, nós seguramos, e Deus fala: também não vou poder, você não vai poder receber as minhas bênçãos. Quando a gente não perdoa, a gente fica preso. Por isso nós falamos semana passada também, eu estou deixando bem claro isso, que estamos falando da questão das feridas provocadas pelo pecado, e a gente tem que lidar com a questão do pecado, mas da perspectiva correta, não como uma lista de coisas, fez ou não fez, mas com a essência da razão, por que se faz. Quando nós verdadeiramente conhecemos quem Ele é, quando a gente conhece quem Jesus é, Ele revela quem o Pai é, e quando Jesus revela o Pai para nós, nós temos aquele impacto dizendo: puxa, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho tudo. Como diz a música do Daniel de Souza: eu tenho Cristo, eu tenho tudo, nada me falta, tenho esperança, tenho um tesouro, eu tenho um futuro, eu tenho Jesus, eu tenho tudo, nada me falta. Quando nós conhecemos quem Ele é, deixa de viver no pecado. O que é deixar de viver no pecado? É deixar de ficar amargurado, deixar de ficar querendo controlar as pessoas, deixar de querer comandar, fazer com que os outros façam do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente gosta, deixar de reter o perdão, começar a amar, a servir, a ver as pessoas como Deus também nos ensinou a ver. Amar como Jesus nos amou. Agora, como eu sei então que eu estou vivendo no pecado? Porque Jesus disse que aqueles que vivem no pecado não podem agradar a Deus. Você pensa assim: viver no pecado é aquele cara que está na bebida, que está enchendo a cara, que está no meio das drogas, da prostituição, vivendo a vida mundana, é aquele que está roubando. Também, está vivendo no pecado, também, lógico. Mas não começou aí. Você sabia que não começou aí? Ninguém nasce bebendo, ninguém nasce na prostituição, se entregando, não é verdade? Por que a pessoa chega nisso? Duvida do amor de Deus. Quer saber de uma coisa? Deus não se importa comigo. O que eu fizer, eu não estou nem aí. Quando eu escolho não perdoar os outros, eu sou ferido, eu sou magoado, a gente sabe que é impossível a gente evitar, eu não consigo impedir pessoas de me ofenderem, de pessoas de me ferirem, vivemos num mundo que jaz no maligno. Sem a graça de Deus ninguém consegue. Tem muita pessoa que está vivendo no pecado porque não conhece a Jesus ainda, mas quando você conhece a Cristo, você pode sair dessa situação. Quando eu escolho não perdoar os outros, eu me lembro de um trabalho que a comunidade da sede lá tinha, o pessoal fazia um trabalho com moradores de rua, não é? Eles entregavam tudo, e eu conversando com um pastor responsável, ele me dizia que ele encontrou muita gente na rua, não é porque eles não tinham, o cara tinha formação, o cara tinha curso superior, o cara tinha família, mas estava morando na rua, e não queria sair da rua, tendo tudo, porque tinha que acertar relacionamentos, tinha que pedir perdão, e não queria saber disso. Você acredita nisso? Não precisava estar. Quando eu escolho não perdoar a mim mesmo, porque eu tenho um padrão de perfeição tão exigente que eu não admito que eu fiz aquilo, então eu tenho que me punir, eu tenho que me punir, eu tenho que me castigar, eu tenho que ser o pior. Deus já me perdoou, mas eu não. O meu padrão é maior do que Deus, entendeu, Raoni? Eu sou um cara que não, o padrão de Deus é pouco para mim, então eu tenho que me punir, eu mereço ser punido, então, eu também mereço, se eu mereço ser punido, você então, você é muito mais. Percebe o raciocínio de um coração doente? Tudo isso aí em cima provoca e sustenta, mantém comportamentos destrutivos. Então a gente olha muito para o comportamento, o cara que está lá bebendo, o cara que está nas drogas, o cara que está isolado, faz o que você quiser, mas o problema, a raiz, o comportamento é a consequência, gente, percebe não? A boca fala do que está cheio o
Coração. Não adianta você tentar escovar, não é? Um urubu, pintar ele de branco, oxigenar, enquanto não mudar, ele for urubu, ele vai querer comer carniça. O problema está dentro, na natureza. Precisa ter uma transformação. Cristo deve reinar. O Espírito Santo tem que habitar. Quando o Espírito Santo habita, ele começa a mudar. Porque as pessoas podem se corromper com tudo. Tem gente que destrói realmente o corpo com a bebida, legal. E o que está destruindo com a comida? Muita gente destruindo com comida? Tem. O cara sabe que ele não pode comer certas coisas, senão ele vai ter problema cardíaco, mas ele continua comendo. Não vê o mal que causa na sua família. E o comportamento de vítima, então? A pessoa é sempre uma vítima. Tudo dá errado para ela. Ah, coitado, uma vítima. Tudo dá errado para mim, as coisas não dão certo, acho que Deus não me ama, eu não consigo emprego, eu não consigo isso, ó vida, ó azar. Tinha até um desenho, muitos anos atrás, quando eu era criança, acho que muitos não tinham nascido, que tinha um cara que vai sempre dizendo assim, ah, vida, azar, eu sabia que ia ser uma desgraça mesmo. Não lembro o nome mais do desenho. O Hard... O Lip e o Hard. Era um leão e uma hiena, era isso aí. A gente vive que nem essas hienas, reclamando, e a sua eterna vítima. Enquanto você for a eterna vítima, não tem esperança. Porque o reino de Deus não é formado por vítimas, é formado por filhos, amém? Que não são mais escravos do medo. Qual o problema de a gente sofrer injustiça? Quando você sofre uma injustiça, você pode ficar feliz. Deus vai te restituir muitas vezes mais. Amém? Assim é a forma de pensar de um filho. Que é príncipe, herdeiro, tem um pai. Que se importa, é diferente. Então tudo começa aí. A gente fica vivendo no pecado, quanto tempo? Jesus falou, se obedecemos os seus mandamentos, podemos pedir o que nós quisermos. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que obedecer os mandamentos de Jesus. Quantos são? 800, 600? Um só. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu os amei. Quando você está disposto a fazer isso, a Bíblia diz, o texto está aí, eu vou ler, que você pode pedir o que você quiser, que Ele vai conceder. Agora, se você guarda rancor, guarda ressentimento, fica de vítima, Ele não vai te dar tudo o que você pedir, que você está pedindo mal, está pedindo besteira. Mas olha isso aqui, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Que implica em perdoar uns aos outros, não guardar rancor uns aos outros, não querer controlar a vida dos outros, não querer ser o algoz. Não se trata de, não, eu não vou controlar a vida dos meus filhos, vou deixar fazer o que eles quiserem. Não é isso que estamos falando, amém, irmãos? Tem a educação. Vocês são pessoas inteligentes, entendem. Porque hoje é assim, ele falou então que não é para cuidar da vida dos outros, vou deixar meus filhos então vão aprender sozinhos. Deus vai ensiná-los, vai, através de você, porque é um mandamento que os pais devem educar os seus filhos. Pelo exemplo, né? Porque o mundo muda pelo seu exemplo, não pela sua opinião. O que você acha não faz diferença, mas o que você pratica, isso sim transforma. Então, Jesus está dizendo, se você me ama e guardar os meus mandamentos, você pode pedir o que você quiser. Então o amor perdoador é o bálsamo que cura as feridas do coração. Sem perdão não tem cura. Como podemos ser curados nesse nível tão profundo? Ferida cicatriza no silêncio? Não. Ferida, quando você deixa quieto uma ferida, ela só aumenta. Se você fizer um cortezinho aqui, se você comer o cantinho da sua unha, sabe como é que é? Quando você vai arrancar e você está com preguiça de pegar o alicate, vai com o dedo, vai no dente. E aí o que acontece? Começa a doer. Aí você, era só passar ali um nebacetinho e acabou. Mas você deixa. Você fica quieto, não fala nada. O tempo vai curar. Vai curar? Não, a chance de infeccionar
de ficar vermelho, daqui a pouco você não consegue encostar a mão, daqui a pouco a mão está doendo, o braço está parado. Quanto mais tempo você deixa uma ferida, mais ela domina o seu corpo. Então a gente não pode deixar as feridas. O grande segredo é este aqui, ó. Jesus não nos deixou órfãos, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Ele sempre está conosco, não precisamos ter medo de nada. Muitas pessoas acham que não tem jeito, não tem esperança. Vou dizer, a coisa mais comum que eu já ouvi é: mas o meu caso é diferente, pastor. Você não sabe o que é a minha situação que eu passei. O que essa pessoa está dizendo? O dos outros, comparado com a minha dor, a dor dos outros comparadas com a minha, é nada. Para o meu caso, nem Deus dá jeito. Quando uma pessoa fala assim, eu sei que ela tem um problema que ela não quer mexer. Não quer mexer. Eu prefiro ficar com a dor de estimação que eu carrego há tantos anos do que deixar Jesus mexer. Olha esse texto, gente. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Isso Jesus falou, no futuro Ele vos dará outro, quando Ele não tinha morrido e ressuscitado ainda. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, amém? E Ele já enviou o Espírito Santo Consolador. Já foi, há quase 2000 anos atrás, em Atos. E Ele disse assim: eu vou enviar outro encorajador, que nunca os deixará. O significado desse texto, outro encorajador, é alguém semelhante a mim, como eu. Só que ele vai ser diferente no seguinte sentido: Jesus está lá com um corpo de carne e osso, ele consegue ficar com os 12, com Pedro, Tiago e João mais perto. Mas como é que Jesus vai ficar com todos ao mesmo tempo? Olha lá, é o Espírito da verdade. Jesus falou assim: quando eu for para o Pai, eu vou enviar o Espírito da verdade. É esse mesmo Espírito que eu ouço o tempo todo, quando eu vou orar de manhã. É o Espírito Santo que eu ouço, que diz para eu ir para lá e não para cá, que me diz que para curar uma pessoa, para ir para lá. Você vai ver nas Escrituras que Jesus, mesmo em João, ele chega um dia no templo, ele olha, vê tudo, ele vê os caras lá vendendo pomba, fazendo comércio e tudo mais. Ele olha tudo aquilo e ele não faz nada, ele olha tudo. Quando ele volta no dia seguinte, ele chega, chuta a mesa dos cambistas, espanta aquele negócio, fala: minha casa do meu pai é casa de oração. Quem falou para ele fazer isso? O Espírito Santo. Porque ele chegou, muitas vezes ele tinha ido no templo, mas aí ele chega, ele olha, o Espírito Santo falou para ele: amanhã você volta e você chuta esse negócio todo aqui. Como é que Jesus sabe o que ele tem que fazer, estando nesse corpo humano? Ele tem o Espírito Santo, ele diz: eu vou morrer e ressuscitar para dar para vocês aquilo que eu também tenho, a identidade de filho. E a identidade de filho é o Espírito Santo habitando em você, conversando com você, guiando você. Amém, irmãos? Olha que coisa tremenda. O mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece. Mas por que, os filhos perguntaram, mas por que nós vamos receber? Olha a resposta de Jesus: mas vocês o conhecem. Jesus está dizendo para os discípulos que Ele vai mandar um outro como Ele, que vai estar para sempre com eles, e que eles, os discípulos, já conhecem essa pessoa, o Espírito Santo, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Por que os discípulos já conheciam o Espírito Santo? Por quê? Porque eles conheciam Jesus. Ele está dizendo o seguinte: gente, você já conhece o Espírito Santo. O Espírito Santo e eu somos um. O Espírito Santo é a minha presença em você 24/7 por 365. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele está dizendo: vocês já conhecem, sou eu, e eu que vocês já conhecem, vou estar com vocês para sempre, todos os dias. Amém? E a promessa não foi só para os discípulos, foi para nós também. Então ele está dizendo: vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora. Ei, sou eu, Ele está dizendo, sou eu, Jesus.
e Ele estará depois em vocês, vai habitar no novo espírito de vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nós não precisamos viver mais como órfãos, com medo do que vai acontecer. Pode vir a banda aqui, por favor. Com medo do que vai acontecer, cheio de incertezas, de medos. Porque nós somos seus filhos. Deus enviou agora o Novo Testamento, Paulo escrevendo: Jesus já morreu, já ressuscitou, o Espírito já foi enviado, por isso está no passado. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Ele enviou, mas eu não converso com Ele. Pois é, por quê? Por quê? Às vezes você conversa tanto com você mesmo, conversa sempre com as suas misérias, está sempre lembrando das coisas erradas que você fez, está sempre lembrando das coisas erradas que os outros te fizeram. Mas quando a gente começa a conversar com o Espírito Santo, sabe o que acontece? Isso começa a desaparecer. Quando você começa a conversar com o Espírito Santo, ele vai dizendo: ei, você sabe que você já foi perdoado, né? Tinha uma época que eu estava numa crise muito grande. Foi um dia tão marcante na minha vida que eu estava tão invocado. Eu lembro que eu estava dirigindo, cheguei na minha casa, estava com raiva de mim mesmo. Sempre quando eu feria minha esposa, os meus filhos, que eu estava bravo, tudo, e mesmo hoje, quando eu estou com raiva de mim mesmo. Mas a maioria das pessoas pensa que eu estou com raiva delas, né? Lógico. Não tem como você ficar com raiva de você mesmo e não parecer aos outros que você está bravo com alguém. E eu abri o portãozinho da casa onde a gente morava, que era um portãozinho daqueles antigos, que é um xadrez assim, que encolhe, né, uma sanfonada. E eu, bati o portão com força. Quando eu entrei no meu carro, a pessoa perguntou: bate com mais força, destrói. O que vai mudar? E eu falei: Espírito Santo, o Senhor conhece meus pensamentos, estas coisas e essa. Ele falou: por que você lembra daquilo que eu já te perdoei? Por que você continua lembrando de tudo que você gostaria de ter feito diferente, quando eu já te perdoei? A minha situação não muda, eu sei por causa disso. Não muda. Ele falou: sabe por que não muda? Enquanto você não receber o meu perdão total, não vai mudar. Enquanto você quiser entrar na máquina do tempo, enquanto você se achar tão poderoso que você é capaz de mudar o seu próprio passado, minha graça não pode operar. Tudo está parado, porque você não esquece daquilo que eu já perdoei. Porque dos teus pecados e das tuas maldades, Hebreus 8:12, jamais me lembrarei. Por que você não acredita que eu não tenho registrado mais o que eu apaguei? Jeremias 31 avisou que ele ia fazer isso. Jesus veio. E Hebreus 8 diz: Deus perdoou você de uma maneira que Ele apagou os seus pecados e as suas maldades. Se o diabo foi lá mandar puxar a sua ficha celestial, primeiro que ele vai chegar lá e pedir o seu nome. Puxa a ficha aí do Antônio César Rosanelli. Ele vai dizer: esse nome não tem. Ah, mas é aquele cara assim, assim. Ah, ele tem um novo nome. Ele agora é filho de Deus.
Agora ele é filho de Deus. Puxa a ficha dele, está aqui, em branco. Por quê? Ele tem um novo nome. Porque agora ele é filho, ele tem uma nova identidade. Os pecados dele foram apagados. Aqui nada consta. Não é maravilhoso isso? Imagina você sofrer processos injustos, manchar o seu nome na justiça, você não poder mais comprar nem vender. Imagina o registro total de todos os seus erros. De repente Deus vem e limpa, apaga. Mas Ele não apaga dizendo assim que o processo foi julgado e você foi ficado livre. Ele julga, fica livre, e depois Ele apaga os processos. Não há registro mais. Porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos Abba, chamamos Deus de Pai. Você já não é escravo, mas você é filho, e uma vez que você é filho, Deus fez de você herdeiro dele, herdeiro dele. E sabe, irmãos, quando nós somos curados nesse nível, nós passamos a ser instrumentos para curar outras pessoas. Na nossa casa nós deixamos de ser a vítima, nós deixamos de ser o irritado, deixamos de ficar levando aqueles pensamentos sempre de destruição. E as pessoas começam a dizer: nossa, você está diferente. Quando a gente perdoa alguém, e essa pessoa se aproxima de nós, ela sente o poder do amor de Deus. Eu já tive, pela graça de Deus, eu pude fazer isto. Tive que perdoar pessoas várias vezes com as quais eu convivia diariamente. Eu lembro que uma pessoa em especial, que pensava tanta coisa ruim a meu respeito, que lidava comigo, eu comecei a perdoar antes. Falei assim: eu já vou perdoado. Deus falou: como é que eu lido com uma pessoa que pode me ofender todo dia? Ele falou: perdoa antes. Eu falei: é verdade, é você. Eu achei meio estranho, falei: mas por que perdoa antes? Ele falou: você tem o meu poder, eu estou em você. E fiquei pensando aquela noite inteira, de manhã inteira. Eu falei: como é que perdoa antes? Como é que perdoa antes? Como é que eu vou perdoar você antes? Aí o Espírito Santo falou. Eu falei: como é que perdoa antes? O Espírito Santo falou: você tem que amar a pessoa como eu amo. Você tem que ver ela do jeito que eu vejo. Eu falei: me mostra como o Senhor vê. E eu comecei a sentir compaixão. Eu comecei a pensar: eu sou uma pessoa livre, eu ouço o Espírito Santo, eu posso perdoar antes, mas aquela pessoa ainda não. Aquela pessoa ainda está lutando consigo mesmo. Ela acha que ela depende do desempenho dela. A gente não depende do nosso desempenho. E eu fui cheio de amor, dizendo: Senhor, assim como o Senhor me transformou, transforma. E conforme aquela pessoa voltou a se relacionar comigo, a postura mudou, porque já não via mais. As pessoas não são nossos inimigos, entende, irmãos? Nós é que somos o nosso próprio inimigo, essa que é a verdade. E aí então mudou o relacionamento. Porque se o Ronaldo me ofendia sempre, agora eu amo a Deus, eu perdoei ele já. Eu estou disposto a perdoar ele. Quando me relaciono com ele, algo muda aqui. O poder de Deus atua. Eu não tenho mais medo de me relacionar com ele, porque o medo produz tormento. Não tenho mais o medo. Eu sei que ele pode tentar me ferir, mas eu só vou ficar ferido se eu permitir, se eu escolher ficar. E só essa atitude começa a mudar. E um dia ele chega e olha para mim e fala: eu preciso da sua ajuda. Aí você vê o poder de Deus, entendeu? Isto é o Evangelho. Isto é Jesus habitando em nós. Você consegue fazer sempre isso? Não. Mas quando eu não consigo, eu me lembro de quem eu sou. Eu sou filho. E eu não preciso ter medo, que o amor dele nunca vai se separar de mim. Vamos ficar de pé. Quero convidar você a fazer essa declaração hoje. A dizer: Senhor,
Agora que você entendeu o que é pecado, o que é ver no pecado e por que as feridas são causadas, e hoje, mais uma vez, repetir, está no perdão, não tem jeito. Mas este perdão, presta atenção, é porque você tem o Espírito Santo em você. Essa que é a chave que eu quero que você lembre. Você tem o Espírito Santo, você que creu em Jesus. Talvez você não fale muito com Ele. Experimenta começar a falar. O que é o batismo em línguas? Quando você fala palavras, não da sua língua. É quando você deixa o Espírito Santo se expressar através de você. Falar em línguas não é uma coisa que se usa o microfone para fazer, porque se eu falar em línguas aqui, você não entende nada. A menos que o Espírito Santo mande eu falar e ele vai ter alguém que interprete. Porque tudo deve ser feito para edificação. Falar em línguas é muito útil para a oração. Orar. Quando você deixa o Espírito Santo orar em você, com gemidos inexprimíveis. Várias vezes quando eu tenho que orar por alguma coisa, eu não sei como que orar, o Espírito Santo me leva a orar em línguas, eu deixo ele orar. É uma experiência sobrenatural, sim, não vou explicar detalhes hoje. Mas o que eu quero dizer é que tudo que é dom, tudo que é poder, tudo que é porque o dom só tem sentido para edificar alguém, para abençoar o outro. Dom para mim mesmo não faz sentido. É como a goiabeira fazer fruta para ela mesma, não tem sentido. Então, uma vez que o Espírito Santo começa a tocar na parte de perdoar as pessoas, você vai perceber que o fluir dos dons, onde Ele quiser, vai ficar mais fácil. E você vai ver você abençoando as pessoas. Você vai começar a ouvir a Deus com mais clareza. Porque essa falta de perdão impede as bênçãos de Deus. Está tudo pronto lá, mas a gente não está podendo receber. Vamos cantar? Meu sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonando o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega, eis a minha entrega. Meu sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Vamos cantar mais uma vez, mas cante fazendo uma declaração. Venho hoje derramar meu sorriso, eis a minha entrega, pesar, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega. E o lugar dele é no nosso coração. Teu lugar é no meu coração, Senhor. E reina sobre minha vida. Vem ser Senhor dono de tudo. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. E reina sobre minha vida.
reina sobre a minha vida. É o Espírito Santo em nós. Quero orar por você que, quando eu falava que tem muita dificuldade de se perdoar, você mesmo se lembra dos seus próprios erros todo o tempo, e o Senhor quer tirar esse peso de você, dizer: experimenta o perdão total, uma vez por todas, para você receber tudo que é seu, porque você é filho. Porque enquanto a gente não perdoa, enquanto você mantém alguém preso pela ofensa, até você mesmo, você também fica preso. Você sabe que quem está na prisão não tem direito a receber nada, só os livres é que podem. Então, a primeira oração hoje é você que está se mantendo na prisão. Vamos ser humildes e não vamos ser melhor que Deus. Se Ele perdoou você, para com isso, porque quando você insiste em odiar você mesmo, em se punir, você está fazendo mal para você, para a sua família, para as pessoas que te amam. Larga disto, isto é pecado grave, isto é pecado. E a outra oração também nesse sentido, que o Senhor pede para a gente fazer, você que fica aí na autocompaixão, na pena de si mesmo, achando que tudo dá errado para você, que você é uma vítima, as circunstâncias não colaboram, para de ter esse comportamento tão destruidor. Tanto aquilo de se punir, de não se perdoar quando se achar uma vítima, são coisas destrutivas. Vamos entregar isto. Se você precisa dessa oração, mesmo no seu lugar, nós vamos orar juntos. E o Senhor, porque quando você age com fé, tudo que é necessário é fé. Você tem o Espírito Santo. Todos os que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Não tem como você ser filho e não ter o Espírito Santo. Mas a gente pode abafar esse Espírito, a gente pode calar a voz dele. Mas quando nós falamos, me perdoa, então agora você vai dizer: perdoa-me, Espírito Santo, por duvidar do teu amor. Essa é a oração que eu fiz, irmãos. Eu falei: Espírito Santo, me perdoa por duvidar que tu estás comigo. Meu Espírito Santo, me perdoa por duvidar da tua presença. Espírito Santo, me perdoa por ficar me condenando e me culpando, quando o Senhor já me perdoou. Espírito Santo, me perdoa por me fazer de vítima, achar que não tem saída para mim só. Me perdoa. Convido você a fazer esta oração, usando os seus lábios, os próprios lábios, assim como eu fiz agora. E eu, vira e mexe, tenho que fazer, eu tenho que dizer: Espírito Santo, me perdoa, esses pensamentos não são teus, eu deixei esses pensamentos entrarem na minha mente. Perdoa-me por isto. Perdoa a minha autocompaixão, perdoa essa justiça própria, achar que uma solução para mim. Perdoa-me, estende a sua mão, fala: eu entrego nas tuas mãos, eu não vou reter mais. E o Senhor está dizendo: você está perdoado, filho. Não tem como pedir perdão a Deus e não ser perdoado, porque Ele já perdoou a gente lá na cruz há 2000 anos. Perdão a gente na verdade recebe. A gente pede já recebendo, porque na verdade já foi dado. Então diga: recebo o teu perdão. Eu recebo o teu perdão, Espírito Santo, por duvidar do teu amor por mim. Eu recebo o teu perdão, Espírito Santo, por achar que eu estou sozinho, por sempre me condenar. Eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua paz. Ministra agora, Senhor, esse descanso no coração daqueles que fizeram esta oração. Receba descanso. O Senhor não está aqui, o Espírito Santo não veio para condenar, Ele veio para te encorajar. Por isso Ele é o encorajador. E agora vamos tratar com outras pessoas. Enquanto você retém alguém, você também está preso. Agora você sabe que tem o Espírito Santo e Ele vai ajudar você a perdoar. Fica fácil quando usa o poder dEle. Uma vez foi tão difícil para mim perdoar. Eu disse: Senhor, eu não consigo. E Ele disse para mim: mas eu consigo. Você quer que eu te ajude? Eu falei: eu quero. E então foi um milagre. Agora peça, fala: Espírito Santo, me ajuda a perdoar esta pessoa, porque eu decido perdoar. Perdoar é uma decisão. Quando você decide, as coisas vão. Aí eu não sinto que devo. E você nunca vai sentir, porque quem está doendo não sente que tem que perdoar. Você toma a decisão de perdoar.
Estenda a mão de novo e fala: Espírito Santo, eu abro mão de direitos, eu abro mão de controle, eu abro mão, eu perdoo, eu decido perdoar. Que fique registrado nos céus que hoje eu decidi perdoar esta pessoa, e o Espírito Santo está promovendo este poder em você. Vá, cita o nome da pessoa, você tem que falar o nome dela. Decida: eu perdoo tal pessoa por isto, de uma vez para sempre, não vou mais lembrar, não vou ficar lembrando. O Espírito Santo atua agora na mente de cada um que está fazendo esta oração, para que haja uma operação do perdão do íntimo, não o perdão da mente que entendeu a mensagem, o perdão que vem do íntimo do coração, o perdão que joga fora as feridas de estimação, joga fora as dores que estava guardando, joga fora aquele desejo de vingança, de compensação, aquele perdão do íntimo. Nós abrimos as mãos, Pai, assim como o Senhor nos perdoou, Pai, nós também decidimos perdoar hoje a esses que nos ofenderam. Decidimos perdoar do íntimo. Diga isso: eu perdoo do íntimo, no nome de Jesus, o teu filho que me perdoou. E agora, Pai, eu declaro que todas as bênçãos que estavam retidas, bênção de saúde física, bênção de prosperidade, bênção de portas abertas estão se derramando, bênçãos que estavam retidas não estão mais impedidas, bênção de prosperidade, bênção de direção, bênção de portas se abrindo, bênção da alegria que há muito tempo não tinha, bênção da saúde no espírito, da saúde na alma, da saúde no corpo. Nós recebemos. Erga suas mãos agora, todos nós, e comece a receber, porque, irmãos, quando não tem mais, quando não tem falta de perdão, os céus ficam limpos, nada impede a gente de receber o que por direito é de um filho de Deus. Você tem aí direito à herança de filho, e agora que você perdoou, nada mais pode impedir, e aquilo que estava retido por nossa própria responsabilidade foi desimpedido. Nada, nós estamos livres para receber, livres para abençoar a outros, e o Senhor vai te dar muito mais, vai te dar dons que estavam sem manifestação, vão começar a se manifestar, dons de falar em línguas, dons de curar, dons de dar palavra de encorajamento, que é profecia, dom de generosidade, dom de ministrar encorajamento a outros, dom de levantar a outros, dom de abençoar. Bendito é o teu nome. Começa a declarar: eu recebo, Senhor, tudo que tens para mim. Nada pode impedir de você receber o que está com o seu nome, que foi escrito nos céus para você, pelo Pai eterno que gravou o seu nome lá no livro da vida. Ele disse: isto é para os meus filhos. Nada pode impedir a gente de receber o que o Pai já decidiu nos dar. Glória a Ele. Vamos aplaudir a Ele, vamos jubilar a Ele, vamos dizer: eu sou feliz porque sou teu filho. Enche minha vida.